De acordo com dados do Conselho Nacional de Justiça, há mais de 36 mil pretendentes registrados no Cadastro Nacional de Adoção. Mas quem pode adotar? Quais critérios são avaliados? O que a lei determina em relação aos direitos do adotado e do adotante? Sobre essas e outras questões, eu converso no Bem-vindo de hoje com o advogado Bertier Moura. Professor Bertier, para começar o nosso bate-papo, a nossa conversa, para uma pessoa, para um casal que deseja adotar uma criança aqui no Brasil, quais são os primeiros passos? O que essa pessoa deve fazer? Veja bem, para que nós possamos entender sobre adoção, não somente um casal na legislação brasileira tem o direito de adotar uma criança. Pode ser uma pessoa só, pode ser o casal, pode ser um casal homoafetivo, pode ser um viúvo, uma viúva, todos têm legitimidade para requerer o pedido de uma adoção. O primeiro passo que você tem que fazer é procurar uma vara da infância e juventude no seu município. Ou, se você lá não tiver uma vara da infância e juventude, você então deve procurar a comarca de sua cidade. Você deve ser por intermédio de um advogado ou então do defensor público. Ele, então, vai requerer em juízo para que você tenha o interesse em adotar uma criança. E outra situação que você tem que ter em mente é que a idade mínima para alguém adotar uma criança é 18 anos. Então, o adotante tem que ter, no mínimo, 18 anos. E uma diferença entre o adotante e o adotado de 16 anos, para que você possa requerê-lo, esse pedido em juízo, que é por intermédio de um advogado, então, o defensor público. E após esse primeiro passo, essa petição aí que a pessoa se mostrou interessada em adotar uma criança, quais são os outros passos do processo? Vão verificar, através de um estudo psicossocial, uma equipe multiprofissional do fórum, vai fazer parte de todo esse estudo. Então, vai ter visitação na sua casa, ver qual que é o seu ambiente de convivência, se o ambiente do seu lar, sua forma de trabalho, a sua renda, todo esse estudo para poder, então, complementar realmente como as suas condições de adotar uma criança. Como que deve ser esse processo? Como a família aí que pode futuramente receber essa criança deve se comportar, deve tratar esse processo e o que é avaliado também? Não criar uma expectativa, uma ilusão no menor, porque ele já vem de frustrações. E aí, ser frustrado mais uma vez, aonde há esse impedimento na vida da pessoa. Então, e essa aproximação, ela deve ser gradativa, não deve ser, assim, muito afoito, não querer levar para casa no primeiro dia, no primeiro momento, não culpar o Estado por estar impedindo, pois, para que, às vezes, não há uma liberação de levar para casa nas primeiras semanas que conheceu, é porque o Estado, o juiz, o poder judiciário, ele já encontrou várias dificuldades, já tem toda uma estrutura de conhecimento, porquanto, às vezes, a liberação é um pouco vagarosa, mas não para atrapalhar a adoção, e sim para que seja uma adoção sólida. Depois que a sentença foi proferida, aquela família pode adotar aquela criança. É irreversível tanto para a família quanto para a criança, correto? Depois que foi proferida a sentença de adoção, ela transitada em julgado, é irreversível tanto para a família que adotou, como para a família consanguínea, ou seja, para a criança desistir, porque aí eu constituí realmente um novo poder familiar, que antes do Código de 2002 a gente chamava de pátrio poder, hoje é poder familiar. O poder familiar foi transferido para uma outra família, a família que o adotou. Claro que tanto uma família biológica quanto uma família que adotou uma criança podem depois, inclusive, perder o poder familiar. Isso não existe essa situação indefinidas. Porquanto, assim, eu não posso desistir porque simplesmente não quero mais. Eu não quero, eu não gostei, aí não há esse espaço.
há uma situação de que os pais adotantes podem perder o poder familiar se eles cometerem erros e situações como uma família consanguínea que cometem erros e absurdos que perdem o poder familiar do filho. Depois que efetivou esse processo de adoção, essa família pode ter contato novamente com o filho biológico ou não? Porque isso confunde muita gente ainda, né? O que a lei determina neste caso? Primeiro, nós temos que ter em mente que para o fim de um poder, a perda do poder familiar, quer dizer, uma criança fica à condição de ser adotada, é porque os pais faleceram ou os pais são desconhecidos. Quando os pais não falecerem nem são desconhecidos, essa criança não quer dizer que ela esteja num abrigo, que ela está apta a ser adotada, porque não é a finalidade do poder Estado tirar da família consanguínea o direito seu de ser pai e de ser mãe. Então, esse é o primeiro detalhe que eu tenho. Então, para que seja adotado, é porque não tem os pais faleceram, eles são totalmente desconhecidos. Posteriormente a essa situação, se eu estou num ciclo ainda de adoção, que é a primeira sentença, que é a vontade que eu tenho de adotar, e o juiz me deu a condição de tornar-se um adotante, onde o meu cadastro, o nome da pessoa foi para o Cadastro Nacional de Adotantes, e ainda não encontrei essa criança, e eu estou adaptando a essa criança, e aparece familiares, e há toda uma situação a favor dos familiares, e o adotante não há espaço para essa possibilidade. Agora, posteriormente, a sentença de adoção transitada em julgado, aí não há uma reversão, não, mesmo que encontre o familiar dessa criança. Quais são os direitos? O que a lei determina que essa criança que foi adotada tem direito em relação àquela família que o adotou? Uma vez havendo a sentença de adoção, já com o sobrenome, inclusive incluindo ali o nome dos pais e nome dos avós, na certidão de nascimento dessa criança, ela passa a ter todo o direito de um filho consanguíneo, um filho biológico, que seria aí, no caso do falecimento dos pais, o direito sucessório. E no caso da adoção internacional, o que é essa modalidade? Quais são as singularidades? Como os pais devem adotar? Se são pais brasileiros que decidem adotar uma criança de outro país ou estrangeiros que querem adotar uma criança brasileira, como que é esse processo? Então, tem duas situações. Uma é que um brasileiro adotante quer adotar crianças no estrangeiro. Então, o primeiro fato o Brasil tem que estar conveniado aí com os países que querem adotarem essas crianças, querem deixar essas crianças para adoção, a Convenção de Haia. Se não for esses países, o Brasil não fazer parte da Convenção de Haia com esses países, não podemos. Se o faz, então eu tenho todo um requisito a preencher no país que tem a criança para ser adotada. Então tem que ver cada país, cada um tem a sua legislação. E quando se trata de o estrangeiro quer adotar crianças brasileiras, primeiro, a preferência são das pessoas que querem adotar brasileiros. Se os brasileiros querem adotar, as crianças brasileiras são, primeiro, os adotantes brasileiros. Se não encontrá-lo, então tem oportunidade dos estrangeiros adotarem as crianças. Aí o procedimento é pelo Tribunal de Justiça do Estado, e não da comarca. Não é a comarca mais. É o Tribunal de Justiça de cada estado da federação, então será lá o requerimento, será no Tribunal de Justiça o requerimento, que ele fica com sede em cada estado da federação. Então, se a criança encontra-se em Minas Gerais, tem que ir no Tribunal de Justiça de Minas Gerais e ter todo o preenchimento das questões dos formulários. Então, esse adotante tem que ficar de 15 a 30 dias no Brasil para haver adaptações. Aí é feito todo um estudo com o país de origem para ver se não é tráfico de criança e outros fatos natureza. Porém, o procedimento é totalmente diferente e um pouco mais rígido e rigoroso para esses fins, porque há preferência para os brasileiros adotarem as crianças brasileiras. Professor Berthier, e o que é a adoção tardia? Essa adoção tardia é quando já está aproximando dos 18 anos e não encontrou com quem adotasse.
Então, nesse sentido, a gente tem aí essa dificuldade. Refletindo também que não quer dizer que você passou dos 18 anos, que tem aí a maioridade, que você não pode ser adotado. Há adoção após os 18 anos, mas aí é uma decisão pessoal do adotante e do adotado, sem toda essa parte burocrática de adaptação. O processo de adoção no Brasil evoluiu? Como que está hoje em dia? Como que o senhor avalia? Com a evolução vindo do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e a própria base da nossa Constituição Federal, trouxe grandes evoluções para que nós pudéssemos, assim, não só organizarmos essas questões de adoção, como também incentivarmos a adoção. E outro fato foi que há um estudo social, há um estudo todo com multiprofissionais para que nós não façamos que as crianças sofram. Eles já sofrem para a primeira situação de serem abandonados, não terem seus pais biológicos, para eles não terem uma adoção também, adoção com situações que possam trazer trauma. Então, há todo feito este estudo, esse perfil de quem vai adotar, realmente preservando aí o interesse do menor. Muito obrigada pela sua contribuição no Bem-vindo. Eu que agradeço a participação com vocês. Fico lisonjeado do convite e agradeço imensamente, e que possamos, que vários adotantes possam interessar em adotar as crianças que estão aí à espera de uma pessoa que possa lhe oferecer carinho, amor e satisfação em viver. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigada pela sua companhia no Bem-vindo de hoje. Agora eu tenho um recado para você. Tá vendo esse QR Code aí no cantinho da sua tela? Por meio dele, você contribui com a família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, uma importante iniciativa social. Então, posicione a câmera do seu celular e faça parte. Eu conto com você. Até a próxima semana. Tchau, tchau.